Oi, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui ele é um recorte. Se você quiser ver as duas questões interdisciplinares ou as 6 questões específicas com Química na Unicamp 2024, segunda fase, o link tá na descrição, link com playlist Unicamp, link com temática específica, tá tudo na descrição. Tudo gratuito, tudo para você, beleza? Vamos para a resolução? Questão 18, Unicamp 2024, segunda fase. Espaço de resposta aqui não tem nada, a gente já pode ir direto para a questão. Batendo o olho aqui, tem um negócio azul, infravermelho, visível, ultravioleta. O que é infravermelho, visível e ultravioleta? São radiações eletromagnéticas, componentes aí de radiação, de energia que tem aí, energia luminosa. Uma lâmpada, aí tem aqui, ó, olha só, legenda, radiação, tá te explicando. Transmissão, absorção, reflexão. Então, você tem que conhecer, né, o que é transmissão, reflexão e absorção. Então, a radiação vem, transmissão é o que atravessa, que é o que entra, né? Então, isso aqui é uma janela, né? Vamos ler o texto, mas é uma janela. Então, é uma radiação que é transmitida, que passa pela janela e entra. Uma radiação que é absorvida pela janela é representada pela seta de baixo. E uma radiação que é refletida, né? Então tá aqui a janela, ela bate e continua do lado de fora, ela bate e continua pro lado de fora, vai para fora, representada por essa seta para trás aqui. Beleza. Radiações, infravermelho, visível, ultravioleta. À medida que as evidências da origem antropogênica, né, causada pelos seres humanos, do aquecimento global ficam mais claras, o desenvolvimento de tecnologias capazes de produzir trabalho sem gerar CO2 ou que diminuam essa emissão torna-se cada vez mais urgente. Se alguém ainda acha, se você acha que aquecimento global é causado por Leonardo DiCaprio, mentiras, né? Pessoal aí da teoria da conspiração achando que aquecimento global não existe, que pode desmatar a Amazônia, que é de boa. Sinto muito, meu querido. Você tá no mundo da lua aí. É evidente que o efeito antropogênico está causando efeito estufa, aquecimento global. Beleza. Dentro deste contexto, em 2018, pesquisadores desenvolveram uma janela inteligente. Eu já tinha falado que era janela para você ia bater o olho e ver que é uma janela depois pelo texto. Dentro desse contexto, em 2018, pesquisadores desenvolveram uma janela inteligente que interage com a radiação eletromagnética conforme a figura ao lado. Então, tá lá o Sol, vem a radiação eletromagnética do Sol, que tem o componente infravermelho, visível, ultravioleta. Uma parte vai para dentro da sala, é transmitida, uma parte é absorvida pela janela e uma parte é refletida e vai para fora. Beleza, a figura evidencia de forma simplificada como essa janela interage com as radiações eletromagnéticas incidentes que vêm lá do ambiente externo. As espessuras das setas são proporcionais às intensidades dos fenômenos que ocorrem com essas radiações. Então, por exemplo, aqui, infravermelho, um componente menor entra, né, é transmitido, um componente intermediário é absorvido pela janela e um componente majoritário, uma parte majoritária é refletida e vai para fora. E ainda tem aqui um fiozinho na janela mostrando que ela aproveita essas radiações para acender uma lâmpada aqui, né? Beleza. Olha como as questões da Unicamp trazem coisas diferentonas, né? É como se a gente estivesse lendo um artigo de pesquisa sobre uma janela inteligente e a gente tem que usar os nossos conhecimentos químicos em cima de um assunto real, não é só você decorar lá, radiação infravermelho é do calor, radiação visível é de tal comprimento de onda, tal comprimento de onda. Não é decoreba, né? É coisas aplicadas em situações muito interessantes aí. Eu sou fã, né? Passo o pano para qualquer coisa aí das provas da Unicamp, segunda fase principalmente. Item A. Considerando que a figura representa quantitativamente, né, por quantidades, o comportamento do material da janela diante das radiações incidentes, né, que está batendo nela, incidente, descreva esse comportamento. Então, beleza, descreva esse comportamento. Ele só pediu uma coisa: descrever o comportamento, né? Então, considerando a figura represente quantitativamente o comportamento do material, né, da janela, diante das radiações. Então, radiação infravermelho tem tal comportamento.
quantitativo. Aí eu falo dessa seta, dessa seta e dessa seta. Radiação visível, tal, tal e tal. Radiação ultravioleta, tal, tal e tal. Então, essa questão pediu uma coisa só, mas como são 3 radiações, eles vão dividir aí os 2 pontos do item A em 6 partes aí, né? Em 9 partes, né? 3 aqui da infravermelho, 3 aqui da visível e 3 aqui da ultravioleta. Então você tem que descrever falando da transmissão, absorção e reflexão para cada um dos 3. Beleza. Antes de eu ir aqui para o B, vamos ler o B agora. Como desenvolvedor dessa janela inteligente, então você que está lendo aí, você precisa apresentá-la a potenciais compradores. Então você fez aí um curso de engenharia, de química, de alguma coisa, de engenharia de materiais, desenvolveu essa janela e você está apresentando essa janela a potenciais compradores. Levando em conta as características da janela, que a gente descreveu aí no item A, apresente 2 aplicações e benefícios advindos, 2 aplicações e benefícios advindos dessas aplicações. Então, uma aplicação e seu benefício, outra aplicação e seu benefício, que serviriam de argumento para justificar o investimento na compra dessa janela inteligente. Então, você está lá no Shark Tank Brasil, né? Shark Tank Brasil, inclusive, é uma vergonha, né? Desenvolvi aqui um negócio. A minha mãe trabalha com salgado, mas no Brasil, o Shark Tank é uma vergonha. Os economistas aí, pessoal de esquerda até que eu acompanho, né? O Shark Tank Brasil é sempre coisa de comida, carrinho, não tem nenhuma inovação tecnológica, tipo uma janela inteligente. Então é muito difícil você assistir o Shark Tank. Nem vou falar mal do pessoal lá do Shark Tank, senão eu tomo processo, né? Mas o pessoal lá que vai comprar a sua ideia no Shark Tank, é muito difícil ter uma janela inteligente, uma inovação tecnológica. É sempre relacionada com coisa de comida, com coisa de fralda, com coisa de roupa. Muito difícil ter uma coisa de tecnologia desse tipo, por exemplo, num Shark Tank Brasil, que é um programa que burgueses, né, não vou xingar eles aí, burgueses safados entram e viram parceiros na sua ideia, e aí acontece isso daqui, né? Você desenvolveu uma tecnologia inteligente, uma tecnologia, e você vai apresentar essa tecnologia a potenciais compradores para virar parceiro, ter 80%, 50% do seu negócio e você começar a produzir essa janela em larga escala, né? Então, só estou comentando aqui coisas. Você vai ter que apresentar um benefício, uma aplicação e um benefício, outra aplicação e outro benefício para esses compradores. Então, uma aplicação e benefício, um ponto, outra aplicação e outro benefício, um ponto aí. E justificando, né? Essas aplicações justificam esse comprador entrar aí no seu negócio. Olha que legal essa questão. Então, temas aí. Considerei uma questão média, porque o item A é só você descrever o que está acontecendo aqui, e o B, ele deu aqui elementos no texto para você, tá? Porque química ambiental. Ele falou no texto, vamos ver se eu coloquei aqui, né? As espessuras nas setas representam as intensidades dos fenômenos, como eu já coloquei, né? E ele dá no texto aqui, ó. À medida que as evidências da origem antropogênica do aquecimento global ficam mais claras, o desenvolvimento de tecnologias capazes de produzir trabalho sem gerar CO2 ou que diminuem essa emissão tornam-se cada vez mais urgentes. Então, no texto, ele já te deu uma aplicação, é uma janela inteligente que consegue converter aí essa radiação eletromagnética incidente em trabalho sem gerar emissão de CO2, com o benefício de reduzir as emissões de CO2 e reduzir o aquecimento global. Então você vai chegar lá no Shark Tank, eu tenho uma janela que absorve a radiação, como que ele colocou aqui? A radiação eletromagnética incidente de fora, absorve essa luz solar. A janela, a própria janela, eu não preciso ter um painel solar na minha casa. A janela é um painel solar que vai absorver essa radiação incidente e converter aqui em trabalho sem causar emissão. Então você vai ter, você tem mais uma opção. Na sua casa, além de ter o painel solar, você pode ter a janela solar. Então essa já é uma aplicação e os benefícios relacionados aí à questão ambiental. A outra aplicação eu coloco no decorrer e está relacionado com ultravioleta, que é uma radiação que causa câncer, né? Se você observar aqui, ó, ultravioleta
ele vai ser refletido a maior parte para fora, uma parte absorvido e não entra ultravioleta. Então é uma janela que impede as pessoas que estão ali dentro, por exemplo, um carro que usa essa janela, impede a pessoa dentro do carro de ser exposta à radiação ultravioleta, que é uma radiação que causa câncer. Ela deixa a radiação visível entrar, então a janela, você vai olhar para fora, você vai ver as coisas que estão para fora do lado de fora da janela, né? Ela deixa a radiação visível entrar, então você vai ver os objetos do lado de fora, e ela deixa a radiação infravermelho que está relacionado com a transmissão do calor, né? A gente estuda isso na física. Tem 3 formas ali de condução, de transmissão do calor, né? Condução, que é aquele calor por contato, convecção, né, em gases, em líquidos, e a irradiação, né, que é um objeto, por exemplo, uma temperatura alta, transmitindo calor por radiação infravermelho. Então a radiação infravermelho está relacionada com calor. Veja que se tiver um ambiente, uma radiação infravermelha de fora, ó, é pouca radiação infravermelho relacionada com calor que entra no ambiente. Então tem esse benefício de gerar energia, esse benefício de não deixar entrar calor, esse benefício de não deixar entrar luz ultravioleta. Shark Tank, eles iriam todo mundo ficar doido para entrar nesse negócio aí. Beleza? Vamos para as respostas. Vou reproduzir aqui o que estava na figura ali em cima, né? Então, descrever o comportamento. O comportamento do material da janela diante das radiações eletromagnéticas incidentes ocorre da seguinte forma. Infravermelho. Então, a radiação infravermelho tem a maior parte, ó, o que é essa seta aqui, ó? Tem a maior parte refletida, uma parte, aí eu coloquei, tem a maior parte refletida, uma parte intermediária, né? Você poderia colocar aqui absorvida, que é essa seta para baixo, e uma parte menor, e a menor parte transmitido para o interior da sala. Então, a maior parte refletida, uma parte intermediária absorvida e uma menor parte transmitida. Vamos para o próximo. Radiação visível tem uma menor parte refletida, ainda bem, né? Porque a gente quer que a luz, que a gente quer ver do lado de fora. Uma parte significativa, né? Uma parte intermediária, você poderia colocar também. Então, a menor, a intermediária e a maior. Então, a menor é refletida, uma intermediária é transmitida para dentro da sala e a maior parte, né? E a maior parte é absorvida pelo material. Eu coloquei aqui. Tem uma menor parte refletida, a maior parte absorvida e uma parte significativa, intermediária, seria melhor aqui, transmitida para o interior da sala. Radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta tem a maior parte refletida para o exterior, uma menor parte absorvida pelo material e nenhuma parte da radiação ultravioleta e nenhuma parte é transmitida para o interior da sala. Descrevi as 3, não sei como que eles fizeram a distribuição dos pontos aqui, porque são 3 coisas. Falei dos 3 certinho, ganhei os 2 pontos do item A. Beleza? Agora vamos vender o peixe. As aplicações e o respectivo benefício dessa janela inteligente são, vamos comentar infravermelho, ultravioleta e aquela questão ambiental, né? A aplicação 1. Então, vamos falar aqui do ultravioleta. Proteção contra a radiação ultravioleta. Então, as pessoas que estão do outro lado dessa janela, se essa janela estiver numa casa, se essa janela estiver num carro, ela recebe o benefício de impedir a entrada de uma radiação ultravioleta. Então, é uma janela anti-UV, né? Você poderia colocar assim. Porque o UV não passa por ela. Então, impedir a entrada da radiação ultravioleta, reduzindo a exposição a uma fonte causadora de câncer, prejudicial à saúde. Então vamos vender essa janela. É a janela da NASA, né? Foi a NASA que fez? Não, aí você coloca lá igual os travesseiros do... Não vou xingar aqui também, que eu não quero tomar processo. Igual os travesseiros da NASA. Aí você vai olhar lá, o que é essa NASA? É a NASA que faz foguete? Não. Aí N é algum negócio, é uma sigla NASA. Aí você faz janela da NASA, N.A.S.A. Aí você cria uma sigla e vende como se fosse janela da NASA, que te protege. Não é a NASA de foguete, é uma sigla qualquer, né? Nenhuma atividade suspeita
anti-câncer, sei lá, você inventa lá uma sigla, já vende como janela da NASA. Beleza? Agora vamos falar da proteção do infravermelho aqui, segunda aplicação. Não, vamos falar da energia, eu coloquei aqui a segunda como fonte de energia alternativa. Segunda aplicação, fonte de energia alternativa renovável. Então a janela painel solar, né? Benefícios: reduzir as emissões de gases estufa, como CO2, responsável pelo aquecimento global. Então, uma aplicação da janela é servir ali como uma fonte de energia alternativa, como se fosse um painel solar, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, e você tem uma casa mais verde, uma casa mais ecológica, né? E que são gases, você não vai emitir gases do efeito estufa como CO2, metano, responsáveis pelo aquecimento global. Colocamos 2, ganhamos nossos 2 pontos, vamos embora. Vou mostrar uma terceira aplicação aqui, ó, tá de cinza. Era para você só pôr 2, mas uma terceira aplicação é na manutenção da temperatura. Porque a radiação infravermelha, como eu falei, está relacionado ali com a transmissão do calor, né? E manutenção da temperatura. Por ter baixa transmissão da radiação infravermelho, um pouquinho do calor, ó, um pouquinho do calor vai entrar. Ele é responsável pelo aquecimento do interior do ambiente, impede a entrada de calor. Então, se lá fora tá aquele calor querendo entrar na sua casa, a janela não vai deixar esse calor ser transmitido para o interior do ambiente. Então, é uma janela da NASA aí, que te protege contra a radiação ultravioleta, fonte alternativa de energia e que mantém, né, a temperatura interna impedindo a entrada de calor. Beleza? Olha que questão. Gente, se essa questão não é uma questão maravilhosa, eu não sei o que é. Aqui tá a resposta oficial, tá bom? Item A e item B do gabarito oficial da Unicamp. Dá uma olhadinha aqui. Ele teve alguma coisa estranha aqui que eu queria comentar. Tá. Eu, quando fiz essa questão, eu fiz o A. O que eu pensei no terceiro aqui? Vamos voltar, vamos dar uma afastada. Eu não quis comentar, eu preferi, quando eu fiz a minha resposta, comentar isso da questão ambiental, porque estava no texto, e da questão ultravioleta que protege, porque como a janela, agora é um adicional, fechou, acabou a questão. Como a janela ela não deixa transmitir o infravermelho, ela tem um porém aqui, que eu não quis colocar na resposta, que é o seguinte: se o ambiente tiver quente, então lá fora ele serve também, ó, na manutenção de temperatura. Isso aqui você podia se confundir. Vamos supor que lá fora tá nevando, então tá neve lá fora. E dentro da sua casa tá quente, então tá lá 25 graus, quentinho, gostoso, e lá fora tá menos 10, tá nevando. Eu acho que o calor que tá dentro também não vai conseguir sair. Então, por isso que eu coloquei, ó, manutenção de temperatura. Então, tanto o calor que tá fora não entra, quanto o calor que tá dentro não sai. Mas aí, como eu fiquei na dúvida disso, se é dos dois lados aqui da janela, né? Eu não sei se a janela tem uma cobertura, alguma coisa diferente do lado de fora do que de dentro, eu não quis falar disso. Mas se ela for uma coisa única, né? Tanto o calor de fora num dia quente não entra, quanto se for um dia frio, o calor de dentro não sai. Então ela faz a manutenção de temperatura. Mas eu fiquei meio assim de falar disso, porque, sei lá, né? Vai saber. Então, esses dois aqui é mais seguro, resposta mais segura para você. Beleza? Gostou? Só falta 2 questões agora. Passando de página, questão 19. Recadinho importante, pessoal. Na correria aí, fazendo exercício, resolvendo, você pode ter se esquecido de se inscrever. Pô, olha essa resolução caprichada, detalhada aí pra você. Se inscreve, curte, deixa um comentário. Vai dar tudo certo. Vamos continuar?